A paz do Senhor, louvado seja Deus, aleluia. Aqui quem nos fala é Elizabeth de Nazaré, aleluia. Quero dar uma grande paz do Senhor para todos os meus fãs, aleluia. Primeiramente os fãs de Jesus, que adora e glorifica a Deus, aleluia, junto comigo, aleluia. E abaixo de Deus, eu quero glorificar a Deus nesta manhã, quero falar que realmente Deus tem sido uma maravilha na minha vida e na vida de vocês todos, porque eu tenho orado para vocês todos, aleluia. Louvado seja Deus. Então, a missionária Elizabeth de Nazaré, aleluia, louvado seja Deus. Ela entra nesta manhã, louvado seja Deus, trazendo uma palavra de Deus para vocês. Para que a palavra de Deus? Para alimentar a nossa alma, para alimentar o nosso espírito, para nos fortificar, para salvar, para libertar. Então a palavra de Deus é tudo para todos nós, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Então vamos orar, igreja. Louvado seja Deus, aleluia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Salmo 91. No esconderijo do Altíssimo, a sombra do Deus Onipotente descansará. Diremos, Ele é nosso Deus, Ele é nosso refúgio, Ele é nossa fortaleza, e em Ti nós confiaremos, porque o Senhor é quem nos livra, quem nos guarda e nos livra de todo o mal. Ele é a nossa proteção. Glória a Deus, o sol não molestará de dia, nem a lua à noite, mas esse Deus dos exércitos, esse Deus vivo, esse Deus todo-poderoso, nos livra e nos guarda de todo o mal. Ele que é a nossa proteção, aleluia. E você que nesta manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite, como a missionária Elizabeth sempre fala, Deus nesta manhã, louvado seja Deus, eu estou ao vivo, aleluia, com vocês, falando que Deus levanta o paralítico da cama, o acamado da cama, Ele tira da cadeira de rodas, aleluia. Ele dá os livramentos, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Então, nessa manhã, aleluia, é só você parar e ouvir a voz de Deus através da missionária Elizabeth de Jesus. Mas sendo que agora eu falo Elizabeth de Nazaré, aleluia, história da minha vida, aleluia. Nós vamos ver aqui, deixa eu botar um pouquinho o óculos, porque eu tenho um pouco de dificuldade para ver, né? Até a Bíblia, mesmo tem um pouco de dificuldade. Vamos ver aqui, louvado seja Deus, a palavra de Deus nos fala, louvado seja Deus, aleluia, que primeiro, louvado seja Deus, a Reis, aleluia, capítulo 3 e versículo 16, aleluia. Abre na sabedoria de Salomão, aleluia. Abre a palavra de Deus na grande sabedoria de Salomão, aleluia. Nós hoje vamos ver a sabedoria de Salomão. Salomão, ele tinha uma grande sabedoria que Deus deu a ele, sendo ele filho de Davi, aleluia. Então Deus quis testar Salomão, aleluia. Deus sempre quer nos testar, para poder nós também ser aprovado por Ele, aleluia. Então nós estamos ouvindo a grande sabedoria de Salomão, aleluia. 3,16, aleluia. Abre a sua Bíblia. Ou então, se você não puder também, não conseguir enxergar, você louvar, mas se escutar, ouve a palavra de Deus, aleluia. Vamos ver, aleluia. Vamos ouvir, aleluia. Salomão julga a causa de duas mulheres. Deus testa ele, como testa todos nós, testa você, testa eu, testa qualquer um de nós. Então Deus, ele julga a causa de Salomão. Salomão é julgado por Deus, que Deus está testando ele.
mas ele julga a causa de duas mulheres. Duas mulheres. Uma teve um filho 16 dias antes da outra. Uma mulher teve um filho 16 dias antes da outra. Mas elas duas moravam na mesma casa. Aí a outra também teve filho, um filho também, homem também. Aleluia. Sendo que uma, amamentando o seu neném, vamos ver, a outra também amamentou dela também. Só que uma era mais agitada do que a outra. Não prestava atenção, vamos ver, no que realmente fazia. E se deitou-se por cima do filhinho dela. Matou o filho dela. Ele morreu. Aleluia. Mas a outra teve mais... Ela ficou com mais... assim, experiência. Ela teve mais cuidado com o filhinho dela. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas as duas viviam junto dentro da mesma casa. Sem testemunha nenhuma. Aí, pela madrugada... Aí o filhinho daquela que ela rolou para cima dele, ele faleceu. Ele veio a óbito, aleluia. Mas o da outra, que teve cuidado com seu filhinho, ficou vivo, aleluia. Então a outra, ela pecou porque ela pegou o filho dela, que veio a óbito, morreu, e trocou com a outra, aleluia. Pegou o seu filho morto, botou do lado da que estava viva, o filhinho, apanhou o filho da outra que estava vivo e botou com ela, e botou o morto dela do lado da outra. Aleluia. Isso tem acontecido na igreja. Nós estamos vendo que no mundo tem acontecido as trocas das crianças nos hospitais. Tem acontecido. Mas sempre tem para julgar, tem os homens na terra para julgar e Deus também, né? Porque nada fica escondido sem Deus ver, porque Deus vê tudo, igreja. Aleluia. Nós estamos debaixo dos olhos de Deus, aleluia. Aquelas duas mulheres foram as duas antes de Salomão, aleluia, do rei Salomão, aleluia. Levando aquela criancinha viva. Aí as duas mães foi. Creio que o morto, aquele que morreu já tinha sido enterrado. Mas a palavra de Deus nos fala que elas duas levaram a criança viva. E elas ficavam disputando, falando, não, ele é meu filho. E a outra ficava falando também, não, ele é meu filho, não dela, mas sim meu. E ficou aquela discussão. Então, levaram a Salomão. Deus testa Salomão. Prova Salomão na sabedoria dele, o rei Salomão. E aquelas duas mulheres foi. Primeiro teve um julgamento, que ele sempre julgava uma causa. E depois entrou aquelas duas mulheres. Aí, o que fica do lado de Salomão, vamos dizer, né? O que faz os pedidos para ele, a proteção dele, ali que ajuda ele em tudo. Ele falou assim, agora vem o julgamento de duas mulheres, rei Salomão. E ele falou, então, manda elas duas entrar. Elas duas entraram. Louvado seja Deus com aquela criança viva. E aí Salomão perguntou ao rei Salomão, o que vocês duas querem? Aleluia. O filho é meu. Eu estou falando para ela que o filho é meu. Bom, vamos escutar uma primeiro. Não, eu tive o filho e 16 dias antes dela. Ela teve o filho depois. Só que o filho vivo é meu. E o dela morreu. Por quê? Como que o dela morreu? Vamos supor que ele perguntasse isso. Ela rolou em cima dele, na cama, botou ele para amamentar, mas acabou dormindo, pegando sono, cansada, né? Aí rolou para cima da criança e matou. E a criança morreu. Mas ela também matou em defesa. Sem culpa. Porque o cansaço, vamos dizer que das duas era muito.
Só que aconteceu esse episódio de um morrer e o outro ficar vivo. Mas as duas ficaram teimando, o filho é meu. E a outra falou, não, o filho não é seu, o filho é meu. Aí Salomão falou, então tá bem. O filho é das duas, não é? Então eu vou falar, vamos ver de quem é o filho. Me dá a criança aqui, ó. Aí pegou a criança no braço e começou a apresentar a Deus. Senhor, toma essa criança nas tuas mãos, cobre ela com teu sangue, abençoa ela, essa criança, abençoa ela, abençoa ele, abençoa os filhos dele, os netos dele, a primeira geração, a segunda geração, a terceira geração, e assim foi. Salomão pedindo a Deus. Louvado seja Deus. E olhou para as duas mulheres, e elas ficaram ouvindo. Aí ele falou, agora, pegou a criança e botou em cima, vamos dizer, de uma mesa. Estava forrada. Até acho que com a toalhinha vermelha, a mesa. Aí ele botou ali a criancinha bonitinho, louvado seja Deus. Pegou a criança, louvado seja Deus, coloca em cima da mesa. E pede uma espada o que está do lado dele, que ajuda ele a fazer tudo. Aí me dá a espada, aí puxa a espada. Aí ele vai, pega para passar a espada, matar a criança no meio. Porque ele falou, o filho não é das duas. Então eu vou dar um pedaço para uma e vou dar um pedaço para outra. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Então vocês vão ter a criança, vocês duas. Porque vocês não estão falando que o filho é de vocês duas? Então vai ter. Quando ele bota a criança na mesa, que ele pede a espada, Salomão, para cortar a criança no meio, ele levanta a espada, já vai ele. A mãe verdadeira, como Deus toca, né? Sabe que Deus toca mesmo e a mãe sente mesmo. Aquelas que são mãe mesmo, louvado seja Deus. Ela se joga na frente da criança e deita na frente da criança, em cima da criança. Porque quando ele passasse a espada, se realmente ele fizesse, porque Deus testou ele, ela iria por cima dela também. Então ele levanta a espada e já vai ele com a espada. Aí a mãe verdadeira deita em cima da criança e ele detém a espada no alto. Aí ele para o julgamento dele. Pega a criança, a mãe levanta, que deitou em cima do filho. Louvado seja Deus, aleluia. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. A mãe levanta, a que deitou em cima do filho. Ela pega a criança e dá para outra que não é mãe. Dá para outra que não é mãe. Ele pega a criança da mão da outra que não é mãe, Salomão, e fala, entrega a mãe verdadeira. Glória a Deus, aleluia! Aleluia, Jesus! A mãe é você, porque ela não viu perigo. Ela deitou em cima da criança, do filho dela, para não ser morto. Ela ia morrer com o filho dela junto. Aleluia! Isso é que é mãe verdadeira. Aleluia! Aleluia, Jesus! Então, igreja, nós estamos vendo aqui que Salomão, ele dá a criança a mãe verdadeira. E o povo aplaudiu. O povo, todo mundo aplaudiu Salomão. Porque Salomão, aleluia, ele realmente julgou aquela causa que para ele era difícil, mas para Deus não é. Quantas vezes você tem uma causa achando que é difícil? Às vezes você fala, meu filho não tem mais jeito, a minha filha não tem mais jeito, mas continua orando, continua se humilhando, é mãe de joelho, é avó de joelho, e os filhos de pé, e os sobrinhos de pé, o neto de pé, a neta. Então, igreja,
Vamos olhar para Jesus, porque Deus realmente, Ele está trabalhando no mundo, aleluia. E Ele sabe aquele que serve a Ele e aquele que não serve, aquele que é sincero com Ele e aquele que não é, como aquela mulher não era sincera, estava falando mentira, mas Deus usou Salomão para realmente, louvado seja Deus, o rei Salomão, dar a mãe verdadeira, aleluia, e fez aquela mãe se deitar em cima do seu filho, aleluia. Igreja, essa é a palavra de Deus que eu deixo para vocês nesse grande dia, aleluia. Continua confiando no Senhor. A causa está difícil? Tá? Tá doendo? Igreja, chora nos pés de Deus. É chorando nos pés de Deus que você recebe a vitória. Deus ainda está presente na face da terra. Deus está trabalhando na face da terra, trabalhando na minha vida, na sua vida, na nossa vida, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Igreja, quero falar para vocês, povo de Deus, povão de Deus, eu falo, evangélico, aleluia, aqueles também que não são e que podem nesse momento também levantar a mão e aceitar Jesus, ou dobrar o joelho no cantinho e falar, realmente, Deus é Deus. Deus continua trabalhando ainda na face da terra, na nossa vida. Aleluia.